Nono dia de protesto dos caminhoneiros, as cidades voltam a receber combustíveis e alimentos. Presidente Temer diz que tentará colocar em prática acordo com caminhoneiros no menor tempo possível. Ministro da Fazenda recua e descarta a alta de impostos para compensar diesel. Em São Paulo, a falta de combustível provocou aumento na procura pela instalação de GNV. Serviços de saúde comprometidos e os estoques de sangue estão em níveis críticos. Deputado do Paraná com mandato é o primeiro condenado da Lava Jato no STF. Incêndio atinge hotel em Teresina e hóspedes precisam pular para escapar das chamas. O atacante Firmino dispensa folga e antecipa a chegada à seleção em Londres. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Os protestos de caminhoneiros continuam nas rodovias do país no nono dia de greve. Há manifestações em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal. Na maioria dos estados não há bloqueios nas estradas. Apesar da continuidade da greve, alguns postos de combustível voltaram a ser abastecidos. O Amazonas está sem paralisação desde sexta-feira após decisão judicial. No Amapá, caminhoneiros dispersaram também após decisão da Justiça e não há pontos de paralisação desde a noite de segunda-feira. No Acre, o sindicato da categoria decidiu, nesta terça, suspender a paralisação. Na maioria dos estados em que ainda ocorrem manifestações, não há bloqueios de rodovias. Mas, em alguns pontos, os caminhoneiros dificultam a passagem de veículos de carga, até mesmo quando há escolta policial. E grupos continuam pressionando para que carretas parem nas estradas. Já o Gabinete de Intervenção Federal no estado do Rio informou que já viabilizou liberação de mais de 12 milhões de litros de combustíveis variados e que somente nesta terça, 772 caminhões saíram do complexo da refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Já no estado de São Paulo, embora ainda ocorram manifestações em acostamentos de rodovias, a Regis Bittencourt é a única que apresenta bloqueios de pista. Em Jacupiranga, os caminhoneiros estacionaram na pista marginal. Em Miracatu e em Budas Artes, o grupo está no acostamento, mas uma faixa em cada trecho está bloqueada por medida de segurança. O governador se reuniu com a categoria ontem e se encontrou com o presidente Temer no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, depois de uma nova reunião com os caminhoneiros autônomos. Destes encontros, saíram muitas informações e muitos esclarecimentos. Segundo o governador Márcio França, a categoria se comprometeu a liberar a entrada de todas as refinarias do estado para que os caminhões-tanque possam sair, levando combustível para os postos, que vinham sendo feitos até agora com escolta da PM. Segundo o governador, os grevistas também afirmaram que vão liberar quase todos os bloqueios do estado. A gente volta a ter uma certa normalidade dentro daquela situação que estávamos ontem. Certamente todos os números são mais favoráveis, menos interrupção, abastecimento de combustível em especial. Primeiro, nós priorizamos o abastecimento do Estado, das prefeituras, dos hospitais. Agora, nessa nova fase, a gente já está liberando, portanto, o abastecimento normal dos veículos e carros, que aí começa uma vida normal para as pessoas. Em Santa Catarina, a polícia escoltou caminhões-tanque em Lages. A Justiça determinou que manifestantes liberem a entrada de uma distribuidora em Biguaçu. Há filas na capital. No interior, os estoques estão esgotados e 6 municípios declararam emergência. Na Bahia, rodovias federais que eram ocupadas por caminhoneiros que fazem parte da greve, que já dura 9 dias, foram liberadas. Equipes do batalhão de choque usaram bombas de gás lacrimogênio e dispersaram os manifestantes que tentavam bloquear a BR-101 totalmente. Não há detalhes de feridos. A ação ocorreu em pontos das BR-101, 242 e 116, nas cidades de Alagoinhas, Feira de Santana, Eunápolis, Barreiras, Jequié e Senhor do Bonfim.
ainda tentando se recuperar do desabastecimento provocado pela paralisação, o Brasil passará a conviver a partir desta quarta com o movimento grevista dos petroleiros, que estão divididos em duas federações. Uma delas, a Federação Única dos Petroleiros, que congrega 14 sindicatos, anunciou greve de advertência por 72 horas, mas que poderá passar a ser por tempo indeterminado. Já a Federação Nacional dos Petroleiros, que reúne 5 sindicatos, convocou de forma direta uma paralisação por tempo indeterminado já a partir desta quarta-feira. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, classificou hoje de política a greve dos petroleiros anunciada para amanhã e que exige sua demissão do cargo. Em teleconferência com analistas de bancos, o executivo disse que não existe uma pauta de reivindicações de natureza trabalhista no movimento. Parente afirmou que a estatal continuará livre para praticar seus preços para os combustíveis, independentemente da fórmula de compensação que for acordada com o governo após a concessão de subsídios aos caminhoneiros. Alvo de pressão por parte dos grevistas e dos próprios petroleiros, o executivo garantiu que o objetivo das negociações é preservar o resultado financeiro da companhia. Devido a uma derrota na justiça em uma greve realizada em 91, os petroleiros são obrigados a manter pelo menos 30% da produção. Para tentar barrar a paralisação, o governo, através da Advocacia Geral da União e da Petrobras, tentam no Tribunal Superior do Trabalho uma liminar para impedir o movimento. As greves de petroleiros podem afetar a produção da Petrobras, mas geralmente não interrompem o abastecimento por conta dos estoques das distribuidoras e, portanto, deverão atravessar a greve dos petroleiros sem problemas. O abastecimento começou a voltar ao normal em alguns setores. Depois de 9 dias, a CEAGESP, a principal central de abastecimento do país, começou a receber caminhões hoje de manhã, mas a quantidade ainda é pequena. Em dias normais, cerca de 2.000 caminhões chegam na CEAGESP e os corredores ficam assim, lotados. Depois de tantos dias de greve, a situação não poderia ser outra. Mas hoje, no período da manhã, chegaram um pouco mais de 140 caminhões. O entreposto está agora com 10% de sua capacidade. Esse motorista, que trabalha para uma rede de empórios da capital paulista, estava no começo da fila para pegar frutas. Não levou tudo o que queria, mas pelo menos não voltou com a carroceria vazia. E o preço está mais caro? Está mais difícil de negociar por conta da escassez do produto? Ou você acha que está a mesma coisa, não sente muita diferença? O preço está a mesma coisa. Para nós está a mesma coisa. Está sendo mantido. Está sendo mantido. Seu Makoto comercializa frutas na CEAGESP há 45 anos. Ele disse que nunca viu uma situação como essa e espera que a situação volte ao normal o mais rápido possível, porque o prejuízo será grande. Muito, muito grande. Quanto tempo para recuperar? O senhor tem ideia? Olha, para recuperar vai ser muito difícil. Agora, para normalizar vai demorar ainda. Mas para recuperar acho que é muito difícil. O prejuízo que a gente tomou aqui não vai recuperar, não. O economista Flávio Godas é um pouco mais otimista. O consumidor deverá ter uma surpresa quando a CEAGESP estiver com a sua ocupação normal. Na maioria dos casos, os produtos que têm problema subiram e aqueles que são produzidos aqui nas regiões próximas, esses alguns até apresentaram redução de preço. Vai se normalizar tudo com o fim da greve, não tenho dúvida alguma. Mas se depender de caminhoneiros como o Valcir, vai demorar um pouco mais para tudo voltar à normalidade. Você é de Santa Catarina, aí você veio para cá e não consegue voltar para casa, aderir ao movimento? Aderi. 13 dias. Está 13 dias parado aqui no CEAGESP. Positivo. 13 dias. Mas não estou arrependido, não. A paralisação prejudica a oferta, principalmente de produtos perecíveis. Alguns supermercados optaram por racionar a venda. Neste não houve necessidade porque foi reabastecido. Mesmo assim, não há previsão para que a rotina volte ao normal.
Embora o governo federal tenha cedido à pressão dos caminhoneiros e alguns pontos de bloqueio pelas estradas tenham sido desfeitos, o desabastecimento ainda toma conta do comércio em geral. Este mercado aqui na Grande São Paulo, por exemplo, tem poucas opções de carne para quem quiser consumir. Mas quando vê o produto na prateleira, o consumidor não fica muito animado. O preço de alguns realmente está mais salgado. A cebola eu pagava R$ 3,20, agora está R$ 8,00, R$ 7,99. Então foi um aumento de quanto? Mais de 100% até, né? Então eu não achei, tenho certeza que aumentou mais. Tem alguma forma de tentar amenizar esse impacto? Não tem jeito, né? Porque nós estamos comprando caro e muito caro a cada vez que a gente vai comprar. Então, quando você fala de um hortifruti que você precisa desse abastecimento diário, todo dia é um preço novo. Então, nós estamos reduzindo a nossa margem, mas mesmo assim é um aumento ainda alto. Em Brasília, o governo segue buscando uma solução para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. O comitê de crise afirma que os bloqueios já diminuíram. O Ministério Público criou uma comissão para verificar se há crimes federais que afetem o serviço público. No 9º dia de paralisação dos caminhoneiros, o governo manteve as reuniões do Comitê Permanente de Crise para avaliar a situação em todo o país. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou nesta terça-feira que os bloqueios nas rodovias brasileiras diminuíram. Estamos tendo hoje são manifestações que envolvem populares, envolvem outras pessoas que não caminhoneiros e também, em alguns casos, caminhoneiros, é óbvio, né? Em que o cunho da manifestação já não ela extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas. O governo afirmou ainda que foram identificadas pessoas infiltradas no movimento dos caminhoneiros que têm interesses políticos e econômicos que nada têm a ver com as manifestações originais da categoria. A Polícia Federal já abriu 48 inquéritos em 25 estados para apurar a suspeita de lockout na greve dos caminhoneiros. Com a abertura dos inquéritos, a PF já começou a ouvir representantes de associações que representam caminhoneiros e empresários. O Ministério Público também está preocupado com práticas abusivas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, criou um comitê de acompanhamento para verificar se estão sendo cometidos crimes federais que afetem os serviços públicos. Doge disse que a paralisação dos caminhoneiros afeta direitos fundamentais da população. É certo que há direito à greve, é certo que há direito ao protesto e à reivindicação, mas também há uma responsabilidade por abuso de atuação que possa resultar em um prejuízo para indivíduos, para grupos e para coletividade. Não é por outra razão que há muito, desde a edição do Código Penal, estes abusos são tipificados como crime no país e o Ministério Público está atento a estas práticas abusivas. No Congresso também aconteceram reuniões importantes para discutir a crise. Uma comissão que reuniu deputados e senadores teve a participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CAD apresentou 9 propostas que têm o objetivo de aumentar a concorrência no setor e reduzir os preços dos combustíveis que chegam aos consumidores. A primeira é permitir que produtores de álcool vendam direto aos postos. Permitir também que as distribuidoras ou refinarias tenham seus próprios postos. Permitir que as distribuidoras importem combustíveis sem intermediários. Aumentar as informações disponíveis ao consumidor, como, por exemplo, o nome do revendedor, quantos postos ele tem e qual é a bandeira. Aumentar também as informações sobre a comercialização de combustíveis. Repensar a substituição tributária do ICMS, que varia de estado para estado. Mudar a forma como o imposto do combustível é cobrado. Permitir postos com autosserviços, como acontece em outros países. E repensar as normas do espaço urbano, por exemplo, autorizando a instalação de postos em hipermercados. O presidente do Conselho, Alexandre Barreto, disse que o estudo não foi motivado pela greve dos caminhoneiros.
já vinha sendo elaborado há algum tempo e mostra que vem de longe a preocupação do CAD com relação às distorções do comércio de combustíveis no país. Não foi a nossa intenção apresentar medidas que tenham impacto imediato, até porque elas não têm. São medidas para repensar o setor, repensar a estrutura do setor, medidas que podem trazer benefícios competitivos para o setor, são medidas pró-competitivas. Nesse momento de crise, o importante é estancar a crise. Estancada a crise, abre-se sim a oportunidade para discussão sobre a estrutura do setor e sobre os preços do setor. E diante de uma estimativa de perda de 3,7 bilhões de reais por ano, os governadores devem comunicar ao governo federal que não poderão reduzir o ICMS sobre o valor do diesel nos estados. O argumento é que os governos estaduais não poderão abrir mão dessa receita neste momento e que estão com dificuldades de encontrar uma outra fonte de recursos que compense a queda na arrecadação. Pela manhã, o presidente Michel Temer participou do Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo. No discurso, não citou a greve dos caminhoneiros, mas disse que o governo vai exercer a autoridade quando o diálogo não resolver. Quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos a autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. Mas antes disso, um diálogo é fundamental. Leve quanto tempo levar, porque isso é fundamental para o exercício que a Constituição determina, ou seja, a democracia plena no nosso país. Em nota, o presidente Michel Temer e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, afirmam que tentaram colocar em prática o acordo feito com os caminhoneiros tentarão colocar em prática o acordo feito com os caminhoneiros o mais rápido possível. No texto, eles fazem um alerta do risco que o movimento corre de ser usado com objetivos políticos e destacaram a necessidade de abastecer os setores de alimentação, medicamentos e combustível. Depois de 2 acordos com os grevistas, o governo voltou atrás de novo. Agora, sobre o aumento de impostos para cobrir as despesas com diesel mais barato. Quem bateu o pé desta vez foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o Congresso não vai aprovar nenhum projeto de aumento de impostos. A afirmação foi uma resposta à declaração do ministro da Fazenda, que havia dito na segunda-feira que poderia haver reajuste nos tributos para compensar o diesel mais barato. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. Para Rodrigo Maia, a fala de Eduardo Guardia foi irresponsável ao sugerir o reajuste nos tributos como forma de compensação pela queda no preço do diesel. Ele afirmou que em um momento em que o país tenta vencer a crise, o governo não deveria falar em reajustar os impostos. O presidente da Câmara foi duro em sua declaração. Falou que o ministro da Fazenda não manda no Congresso Nacional e que, enquanto ele for presidente da Câmara, não deixará nenhuma proposta de aumento de impostos passar. Tenho certeza que a crise que vivemos não é uma crise apenas dos caminhoneiros, é uma crise da sociedade, onde os números tiraram o Brasil da recessão, mas os brasileiros continuam vivendo na recessão, já que a renda dos brasileiros não melhorou, ao contrário, já que a geração de empregos não melhorou, empregos formais, e é por isso que a sociedade clama, com certeza, por soluções que possam aliviar nesse momento, né, o seu orçamento familiar e que no médio e longo prazo a gente possa ter, não apenas no setor de combustível, mas em todos os outros setores, maior competitividade, transparência, eficiência e, com certeza, melhores preços para a nossa população, para os nossos brasileiros. E depois de tanta polêmica, o governo resolveu colocar um ponto final no assunto. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda voltou atrás e afirmou que não haverá aumento de impostos para compensar a redução no preço do diesel. Segundo ele, essa compensação deve vir dos incentivos fiscais. O que o governo fará para compensar
essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Então, eu deixei absolutamente claro na entrevista de ontem que em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. O que eu não fiz na entrevista de ontem foi detalhar quais as reduções de incentivos fiscais seriam apresentadas. Farei isso tão logo a gente possa sair com os atos legais, tão logo seja aprovado o projeto da reoneração. Mas isso foi objeto, talvez, de incompreensão na comunicação, então eu aproveito essa oportunidade para deixar absolutamente claro que uma coisa é o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a compensação exige um desses 3 mecanismos. O mecanismo que o governo adotará será o mecanismo da redução dos incentivos fiscais. Na semana passada, uma outra informação errada causou polêmica. Rodrigo Maia foi informado pela Receita Federal e por um assessor que zerar o PIS/COFINS sobre o diesel até o fim deste ano não custará apenas 3,5 bilhões de reais, como havia sido estimado, e sim cerca de 14 bilhões de reais, como havia sido anunciado pelo governo. Com o erro no cálculo, os deputados terão que negociar com o Senado um corte na redução do PIS/COFINS sobre o diesel, que seria zerado pelo projeto aprovado pela Câmara. Bem, é sobre esse assunto que você vai acompanhar daqui a pouco aqui no Jornal das 22, porque o Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que elimina a cobrança do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. E ainda, a falta de combustível em São Paulo aumenta a procura por kit GNV. Com a paralisação dos caminhoneiros, alguns serviços de saúde foram comprometidos. Os estoques de sangue estão em níveis críticos e pacientes renais podem ficar sem tratamento. O estoque está quase no fim. A situação na Fundação Pro Sangue é considerada crítica. Desde que a greve dos caminhoneiros começou, o número de doadores por aqui diminuiu. A Fundação Pro Sangue abastece o Hospital das Clínicas e mais 100 hospitais da rede pública de São Paulo. O problema é que o estoque está com apenas 42% do ideal e só tem o suficiente para mais 2 dias. Hoje vocês estão trabalhando com estoque para mais 2 dias, né? Isso não é o ideal. Não, isso não é o ideal. Isso nos deixa ainda em uma situação bastante crítica. O ideal é que nós tenhamos um estoque pelo menos para 4 dias. Por causa da greve dos caminhoneiros, muitas pessoas souberam que o estoque de sangue estava baixo. E olha só, muita gente hoje veio aqui na Pro Sangue para fazer a doação. Só que mesmo com toda essa procura, o estoque ainda não se estabilizou. Então, o que eu sugiro é que eles venham nos horários do extremo do dia, ou bem mais cedo ou bem mais tarde, que normalmente esses horários são um pouco mais tranquilos. Mesmo com a fila de espera de até 4 horas, muitas pessoas decidiram esperar e ajudar a aumentar o estoque de sangue. Soube que a greve afetou aqui o estoque e decidiu fazer essa doação. Isso, exatamente, né? Só que tudo complicado, porque muita gente não conseguiu chegar, então faltando também pessoal da saúde para tirar o sangue, ficou uma demora maior, né? Esperou muito? Umas 4 horas, talvez. Aí eu vi que o estoque estava muito baixo, aí quando eu vim para cá me surpreendeu muito, que tinha muita gente. Então eu cheguei aqui 10 horas e a doação está sendo feita agora. As clínicas de diálise também estão com problemas de abastecimento de insumos e alguns pacientes renais correm o risco de ficar sem tratamento. Em nota, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante explicou que ainda não foi possível a entrega de materiais necessários para o atendimento de mais de 100 mil pacientes. O Ministério Público e as secretarias estaduais e municipais de saúde já foram notificados de que várias clínicas pelo país continuam com problemas para abastecer o estoque. A falta de combustível nos postos em São Paulo provocou um aumento na procura pela instalação de cilindros de gás. O repórter Jonathan Alcalá encontrou uma loja onde a fila de espera já passa de 1 semana. O Bruno trabalha como motorista de aplicativo há mais de 3 anos. Percorre em média 500 quilômetros por dia. O combustível, gás natural, o famoso GNV.
Com a gasolina, em média, eu gastava aí uns R$ 2.500, R$ 2.900 por mês. Agora eu gasto em torno de uns R$ 900 rodando a mesma coisa. Quem depende do diesel, da gasolina ou do etanol, encontrou postos com as bombas vazias. E aqueles que receberam carregamento tinham filas de dobrar o quarteirão. As filas no posto tá bem grande, como vocês têm visto na televisão. Eu chego, não gasto 5 minutos. Abasteço, não está faltando, todos os postos que trabalham com GNV continuam. Graças a Deus os preços não subiram, eu fiquei com medo, até achei que fosse subir, mas não estou tendo problema nenhum. Com a falta de combustíveis nos postos, o Bruno comemora. O fluxo de corrida aumentou muito, a quantidade de carro eu tenho percebido que tem pouco, pela distância que eu tenho ido buscar os passageiros. Aumentou muito, eu estou indo buscar passageiro aí cerca de 7, 8 quilômetros de distância de mim. O que significa que tem pouco carro rodando. Ah, sim, com certeza. Assim como o Bruno, a procura pela instalação de cilindros de GNV aumentou em São Paulo na última semana. Nessa loja, a fila de espera passa de uma semana. Aumentou bastante a procura, média de 500%. A lista de espera hoje é de quantos dias? Em média de uma semana, para agendar, para parar o carro para poder instalar. Eu vi que a garagem está cheia, todos esses carros aqui já estão aguardando essa conversão. Todos aguardando. Muitos não tem nem combustível para sair daqui, trouxeram para instalar, porque não tem como andar na rua, trouxeram. Aqui na garagem da oficina a gente percebe o aumento por essa procura. Alguns carros estão parados na calçada, esperando espaço lá dentro da oficina para conseguir entrar. Olha só, está todinha lotada. É preciso que o serviço de alguns termine para que outros carros que estão na fila consigam entrar e fazer a conversão pelo kit GNV. De acordo com o proprietário da loja, na semana retrasada, a média de procura pela conversão era de 2 carros por semana. O preço da instalação do kit varia entre 4 a 6 mil reais, dependendo do tamanho do cilindro. Em média, todos os instaladores, todo mundo que instalou hoje paga só a economia. A gente fala que não é nem o cliente que vai pagar, a própria GNV vai pagar as parcelas, tá? Dá uma economia em média de 50% a 75% sobre o que a pessoa gasta por mês, tá? Então, quanto mais roda, mais tem o retorno, né? Os investidores da Petrobras recuperaram uma parte das perdas na Bolsa de Valores. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. As ações ordinárias da Petrobras que dão direito a voto em assembleias tiveram uma valorização de 12%. Já os papéis preferenciais que dão preferência na distribuição dos dividendos dispararam 14%. O bom humor do mercado, no entanto, não tem relação com as medidas do governo ou com o encerramento da greve. Segundo os especialistas, foi um movimento de ajuste após as perdas dos pregões anteriores. A Agência Nacional do Petróleo informou que recebeu 700 queixas sobre preços abusivos e qualidade dos combustíveis. A ANP abriu um canal especial para denúncias após o início da greve dos caminhoneiros, que gerou um desabastecimento em todo o país. No comunicado, a agência também destacou que está trabalhando junto com órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs e Ministérios Públicos Estaduais, para fiscalizar postos e reprimir excessos. Vale lembrar que nessa crise teve posto vendendo gasolina a quase R$10. E enquanto o país segue se recuperando da greve, as instituições financeiras seguem faturando. E muito! Os juros do rotativo do cartão de crédito caíram de março para abril, mas o valor não é nada camarada. Quem acumulou a dívida e pagou apenas o valor mínimo no período pagou 238% de juros. Desde abril do ano passado, o consumidor só pode usar o rotativo do cartão por no máximo 30 dias. Após esse período, o banco deve apresentar uma proposta mais vantajosa para o cliente, como o crédito parcelado. Em todo caso, é bom manter o controle na hora de gastar. Com os juros nesses patamares, uma comprinha pode resultar em um problemão. O Senado aprovou o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS sobre o óleo diesel até o fim deste ano. A proposta foi incluída no texto que prevê a reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia. A sessão foi tensa. Muitos senadores criticaram a política de preços da Petrobras e a eliminação de cobranças do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. Para alguns parlamentares, esses recursos deixarão os cofres da Previdência, agravando o problema para o pagamento das aposentadorias. A margem de lucro da Petrobras é de 126%. Assim sendo, não entendemos por que a União
terá que repassar 4,9 bilhões à estatal até o fim do ano, já que essa redução de 10% representa apenas uma redução nas margens de lucro de 150% para 126%, o que, por sinal, é altíssimo. Não podemos concordar em retirar 10 a 15 bilhões de reais do PIS/COFINS, fonte da Seguridade Social, ampliando o déficit da Previdência e penalizando os mais pobres. É por isso que estamos apoiando esse destaque para, no mínimo, essa matéria não vir com esse erro grasso. Estamos apoiando também, porque se tem algo que não tem crédito nenhum neste país hoje, que não tem, tem a mesma validade de uma nota de R$3, é a palavra do senhor Michel Temer, atual presidente da República. Essa foi uma medida, na minha avaliação, precipitada do presidente da Câmara, que zerou o PIS/COFINS. Eu volto a dizer aos senhores, PIS/COFINS, dinheiro da Seguridade, Previdência, Seguro-Desemprego. Ele calculou em 3 bi. Depois os fatos revelaram que o impacto era de 12 a 14 bi. Por que a gente vai votar nisso? O líder do governo, o senador Romero Jucá, disse que o presidente vai vetar a eliminação da cobrança do PIS/COFINS. Pelo acordo costurado com os caminhoneiros, a União vai subsidiar parte do valor do combustível. Do projeto analisado no Senado, apenas o fim de benefícios fiscais para 28 setores deverá passar pelo crivo do Palácio do Planalto. Nós estamos aqui fazendo um pacto pelo país, um pacto pela calamidade, pelo problema grave que o país está vivendo, e estamos votando em urgência uma matéria que vai para o governo, e aí sim o presidente vai poder agir de acordo com a legislação, porque essa emenda do PIS/COFINS é inconstitucional. Nós vamos poder agir e vai se poder fazer aquilo que é o compromisso do governo, que é dar o desconto de 0,46 centavos por litro de óleo diesel. Os recursos com a reoneração deverão ser usados pelo governo para compensar os gastos da União com as promessas feitas aos caminhoneiros para encerrar a greve. Votaram sim 51 senhoras e senhores senadores, não 14, está portanto mantido o texto que veio da Câmara de Deputados. A matéria vai à sanção. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta terça-feira. A moeda norte-americana subiu 0,28% e encerrou o dia cotada a R$ 3,739 na venda. E veja a seguir, deputado Nelson Melrer é condenado a quase 14 anos de prisão. E ainda a seleção brasileira segue com trabalho duro em Londres. O Supremo Tribunal condenou o primeiro político em uma ação da Operação Lava Jato. O deputado Nelson Melrer, do PP do Paraná, pegou quase 14 anos de prisão. Esse deputado com mandato foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão foi retomada para apresentação do voto de 3 ministros. Segundo a acusação, o deputado recebeu entre 2006 e 2014 29 milhões de reais em vantagens indevidas. Foram 99 repasses de 300 mil reais, um verdadeiro mensalinho. Para o Ministério Público, o dinheiro teve origem em contratos da Petrobras e foi repassado pelo ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, para empresas fictícias, operadas pelo doleiro Alberto Youssef. O relator da Lava Jato no Supremo já havia votado pela condenação do político. Não é difícil concluir da leitura dos depoimentos prestados em juízo pelos colaboradores que todos são uníssonos, coesos e firmes em afirmar que o denunciado Nelson Melrer recebeu periodicamente vantagens indevidas que lhe eram disponibilizadas por Paulo Roberto Costa por intermédio do operador Alberto Youssef, mediante a remessa e a entrega de dinheiro em espécie. Celso de Mello também já havia se manifestado e acompanhou o relator. No voto, o ministro fez duras críticas à corrupção. O fato inquestionável é que a corrupção deforma o sentido republicano da prática política.
Um dos principais pontos do processo não foi aceito pela maioria. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski recusaram a parte da denúncia que dizia que Melrer recebeu R$500 mil de propina disfarçada de doação eleitoral oficial. Para os ministros, não havia provas de que a doação foi corrupção. Esse tem sido um ponto central das investigações da Operação Lava Jato. Segundo os investigadores, os partidos teriam recebido milhões em forma de doação eleitoral, mas escondendo que os recursos seriam pagamento de propina. À vista de todos esses elementos, em minha compreensão, não há prova suficiente de que a doação eleitoral oficial tenha constituído circunstância modal do crime de corrupção passiva. Não há prova segura, indubitável, para formar a minha convicção de condenação de que Nelson Melrer tivesse ciência de sua origem espúria. Divirjo de Sua Excelência em parte reduzida de seu voto, tão somente para delimitar a condenação do imputado ao crime de corrupção passiva durante o período em que ele exerceu de fato e de direito, na qualidade de deputado federal, a liderança do Partido Progressista, porquanto somente nessa hipótese reconheço sua efetiva capacidade de fornecer direta e decisivamente o apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Uma doação eleitoral declarada pode, em tese, até prestar-se ao branqueamento de recursos ilícitos. No caso dos desvios da Petrobras, o esquema parece grande a ponto de financiar campanhas de candidatos não envolvidos na corrupção original. A pena para Melrer foi fixada em 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado, além de multa de cerca de R$322 mil em valores que ainda precisam ser corrigidos pela inflação. Um dos filhos foi condenado a 4 anos de prisão e o outro a 3. Essa foi a primeira ação da Lava Jato julgada no Supremo. O caso teve início há 3 anos, quando os primeiros inquéritos chegaram ao STF. A defesa do deputado disse que não havia elementos para justificar a condenação. Ainda não há previsão para o início do cumprimento da pena. Isso porque a decisão ainda precisa ser publicada, o que pode levar até 60 dias. Você vai ver daqui a pouco. O tribunal classifica como abusiva a greve dos petroleiros marcada para amanhã. E ainda o governo prorroga a campanha de vacinação contra a gripe. O Tribunal Superior do Trabalho concedeu liminar na noite desta terça-feira, na qual classifica como aparentemente abusivo o caráter da greve de 72 horas de funcionários da Petrobras, convocada para esta quarta-feira. Em caso de descumprimento da decisão, os sindicatos estarão sujeitos a multa de R$500 mil por dia. A liminar foi pedida pela Advocacia Geral da União e pela Petrobras. A AGU e a estatal ressaltaram que as reivindicações dos sindicatos de petroleiros são de natureza político-ideológica e não trabalhista, que é o acordo coletivo celebrado entre a empresa e seus funcionários e está vigente até 2019. O Ministério da Saúde prorrogou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A decisão foi tomada por conta dos transtornos da greve dos caminhoneiros. A campanha já foi prorrogada até o dia 15 em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde já foi enviada aos gestores estaduais. O governo avaliou que a medida é necessária por causa do impacto da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos de serviços de saúde. A campanha foi prorrogada até o dia 15 de junho em todo o país. A recomendação do Ministério da Saúde já foi enviada aos gestores estaduais. O governo avaliou que a medida é necessária por causa do impacto da paralisação dos caminhoneiros no transporte público e nos atendimentos de saúde. A campanha estava prevista para encerrar nesta sexta-feira. 60 milhões de doses foram distribuídas aos estados, que estão devidamente abastecidos. Até agora, Goiás foi o estado que mais vacinou, com quase 100% do público-alvo imunizado. Na outra ponta, em Roraima, apenas 3 em cada 10 pessoas tomaram a vacina. Em todo o país, mais de 35 milhões de doses já foram aplicadas. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que,
Até o dia 16 de maio já foram registrados 2.088 casos de influenza em todo o país, com 335 óbitos. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 54 milhões de pessoas. Um encontro que vai deixar qualquer um nas nuvens. Foi o que aconteceu em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O evento destacou os melhores foguetes feitos por estudantes que irão participar de uma competição nacional que será realizada no Rio de Janeiro. O encontro reuniu estudantes de 5 municípios da região sul do estado e destacou os melhores projetos de foguetes que foram desenvolvidos nas escolas durante o primeiro trimestre de 2018. Essa é a primeira vez que 3 instituições de ensino de Dourados se unem para realizar um evento oficial que credencia equipes para a etapa nacional da Mostra Brasileira de Foguetes. As disputas de lançamentos ocorreram nessas raias montadas no pátio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no município. Lucas, que faz parte da equipe do IFMS, está feliz com o crescimento do evento. Primeira vez e é bom ver que o evento que reunia só os estudantes do IF cresceu de uma forma tão grande. Além das disputas oficiais, o evento serviu de espaço para a troca de experiências e confraternização entre os participantes. Teve até apresentações culturais. Esse professor de física do Instituto Federal explica como funcionou a etapa regional de lançamento de foguetes, que contou com a participação de mais de 50 equipes. As escolas credenciadas podem escrever a quantidade de equipe que tiver preparada, e as equipes compostas de 3 estudantes e o professor orientador têm que preparar 2 foguetes. No foguete não pode ser utilizado nenhum metal, apenas plástico, papel e borracha. E na estrutura da base de lançamento do foguete pode ser utilizado metais, né? Aí eles fazem testes com antecedência e no dia aqui eles têm que lançar 2 foguetes. A Escola Vilmar Vieira de Matos, que já foi campeã nacional da competição juntamente com o IFMS, além de ajudar na coordenação do evento, participou da etapa regional com 3 equipes. Então eles estão na expectativa, porque até mesmo a equipe que tiver o maior alcance da Escola Vilmar vai representar a instituição no evento nacional. Então eles estão bem na expectativa de ir bem nos lançamentos. A Mostra Brasileira de Foguetes é um evento anual e faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O evento nacional está na 12ª edição e reúne todos os anos no Rio de Janeiro mais de 20 mil alunos de várias regiões do país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.